Fala, Coder, beleza? Bom, então continuando aqui a nossa API, né? Nesse vídeo a gente vai fazer o cadastro aqui do usuário, tá? No banco de dados. Então eu já estou com um projeto aqui, ó, aberto. Eu só vou mudar o nome aqui, eu coloquei como clientes, mas a API é de usuário, só para não confundir, tá? Então eu vou mudar aqui tudo que é clientes, eu vou mudar para usuários, tá? Então aqui, ó, eu vou renomear aqui, ó, botão direito rename, API, no lugar de clientes vou colocar usuários, aqui ok, e aqui eu vou clicar em cima desse API clientes e também vou renomear para API usuários, ok, ele já atualizou aqui, ó, o package aqui em cima, e aqui no .xml também tem a parte de clientes aqui, eu vou mudar para usuário. Se a gente apertar Ctrl B, tá? Um atalho, ó, ele vai selecionando fazendo múltiplas seleções. E aqui, usuários. Bacana. Agora aqui, ó, a única alteração que falta é o nome aqui do projeto, né? Que tá API clientes. Para mudar o nome, eu vou fechar aqui, ó, close folder. Aí eu vou aqui em file, open folder. E aqui eu vou pesquisar por API clientes, eu vou clicar aqui, ó, e vou renomear, ó, API usuários. Aí eu vou entrar aqui na pasta, selecionar pasta. Bom, vamos iniciar aqui então a API. Vamos ver aqui se tá tudo, se continua tudo funcionando, né? Então aqui a gente criou uma APIzinha bem simples, né? Que só faz o Hello World na tela. Vou clicar aqui em Run para iniciar. Como a gente acabou de abrir o projeto aqui, ele está processando aqui, ó. Tá, já está iniciando a aplicação. Bacana, já está no ar. Aqui a gente vai abrir na porta 8080 Hello. Ele já está aqui exibindo a mensagem que a gente definiu aqui, né? Vou aumentar aqui um pouco. Fonte. Bacana. Agora aqui, ó, a gente vai criar um usuário, tá? Fazer a parte da API para criação do usuário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, a gente vai criar a tabela usuários no Postgres, tá? Então, aqui, ó, já deixei aqui esse programa, o PSQL, que é um programa do Postgres para a gente conseguir executar consultas, criar tabelas dentro do Postgres, tá? Então, é só apertar aqui o botão iniciar e pesquisar por PSQL. Ele vai abrir aqui para digitar o servidor. Está no localhost. O banco eu deixei o padrão, tá, de instalação, que é o Postgres. Mas no exemplo mais real mesmo, né? A gente teria que criar o banco, tá? Só que eu vou deixar aqui o padrão, que é o Postgres. A porta 5432, que é a padrão. O usuário é o Postgres, que é o usuário de instalação. Pronto, aqui a gente já está no Postgres. Eu vou colar a criação da tabela usuários, né? E aqui a gente vai ter um ID, que vai ser a primary key, né? Do banco, tá? Aqui a gente tem a tabela, né? Aqui a gente tem o nome e o e-mail. Tá bem simples. Vou dar um enter. Bom, a gente já criou aqui a tabela, né? Usuários. Se a gente der um select nela, não tem nada, tá vazia, tá ok. Então a gente já criou a tabela.
Agora a gente vai adicionar essa dependência aqui, ó, do Postgres com Ctrl Shift P, digitando aqui, ó, Spring Initialize Add Starters. Então a gente vai adicionar aqui uma dependência do Postgres, que é do driver do Postgres, para a gente conseguir se comunicar com o banco de dados, tá? Fora essa, também tem aqui do Spring Data JPA, que é para a gente conseguir mapear uma tabela do banco em uma classe Java, tá? Então a gente vai criar uma classe Java que vai representar a tabela no banco. Então a gente usa aqui o Spring JPA para fazer esse mapeamento. E aqui é só dar um Enter, né? Aqui, ó, clicar em prosseguir. Bacana. E aqui no POM ele até adicionou, ó, ele vai adicionando as dependências, ó, JPA e aqui do Postgres. Bacana? Bom, então vamos seguir aqui. Então já adicionamos as duas dependências. Agora a gente vai configurar a conexão do Spring com o banco de dados, tá? Copiei ali as informações aí, colei. A gente só vai precisar dessas informações aqui, né? A URL, né, do banco. Então especificando aqui que é uma conexão com o Postgres. O endereço aqui, o Postgres está rodando no localhost aqui na minha máquina. A porta e o banco, que é o Postgres, o usuário e a senha aqui. Bacana? Bom, então já fizemos aqui a configuração. Agora a gente vai criar esse usuário.java que vai representar a tabela usuário no banco, tá? Então aqui, ó, a gente agora vai vir aqui e vai criar o usuário. Então, new file. Então aqui, ó, usuário.java. Bacana. Então aqui a gente vai ter os campos, né? Que vai ser um ID, né? Então, private. No caso aqui vai ser um UUID, tá? Que a gente vai gerar para o campo ID. A gente vai ter também, ó, um private nome, que vai ser string, né? E a gente também vai ter um private, também string, que é o e-mail. São os campos lá da tabela usuário. A tabela a gente criou aqui, ó, como usuários, tá? A gente vai ter que fazer esse mapeamento aqui também, ó. Então, para indicar que essa classe aqui, usuário, ela representa uma entidade do banco de dados, né? Uma tabela do banco de dados, e a gente vai colocar o arroba em entity, tá? E aqui, ó, para representar, para a gente dizer para ele a tabela, né, do banco que a gente está mapeando, a gente coloca aqui, ó, table e a tabela que a gente está mapeando, que no caso é usuários, tá? Então aqui o nome aqui é, tomar cuidado para não confundir, tá? O nome da classe aqui é usuário, tá? Que vai representar um usuário, ele vai representar um registro ali da tabela usuários, tá? Bacana. Agora aqui, ó, a gente vai colocar um arroba ID, tá? Que é para indicar que esse campo aqui ele vai ser um ID, ou seja, ele não pode se repetir, né, no banco.
E aqui, ó, a gente vai colocar generated value para ele gerar esse valor automaticamente, tá? Se a gente, sem a gente precisar passar esse ID, tá? E aqui a gente vai usar o generated, não, strategy, que é a estratégia, né? Que a gente vai usar para gerar esse ID. Deixa eu ver aqui, generation type. E aqui a gente vai colocar o ID. Tá? A gente vai usar essa estratégia aqui. Aqui tá dando erro. Bacana, tá certo. Agora a gente vai gerar os getter e setters, tá? Que é para conseguir obter e setar, né? E atribuir valores aqui para essas propriedades, tá? Então aqui basta colocar aqui o mouse, né, na posição aqui, ó, onde a gente quer inserir os métodos e apertar Ctrl Shift P para aparecer aqui a paleta e basta digitar ó, getter, aí já vai aparecer ó, em setters, dá um enter e aqui ele já criou, tá? Os getter e setters. Aqui além desse arroba id, ó, a gente vai ter que colocar aqui também ó, um column, só para indicar que é uma coluna do banco, né? Column, aqui eu acho que não nem teria necessidade de adicionar, tá? Mas vamos colocar aqui. Fica assim, bacana. Então aqui a gente já mapeou a tabela, né? Usuários. Agora a gente vai criar esse usuário repositor, que é quem efetivamente vai fazer a manipulação da tabela usuários, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, criar botão direito, new files, usuário repositor.java. Bacana. Aqui, em vez de classe, a gente vai criar uma interface, tá? E a gente vai estender do Spring o JPA repositor. Esse repositório aqui do Spring, ele já tem as várias operações de atualização, de salvar, de remover registros, tá, da tabela. Então aqui a gente vai passar como tipo aqui, né, ó, o usuário, e aqui é o ID. Aqui acho que tem que importar o ID aqui, ó. Bacana. Então aqui a gente faz esse extend JPA repositor e a gente passa aqui a entidade, né, que a gente está mapeando, que no caso aqui é a tabela usuário, aqui, que é representado por essa classe, e o ID, né, que vai ser usado, tá? Nessa entidade que é do tipo UUID. Bacana? Bom, então, a gente já criou aqui o usuário repositor. Agora a gente vai criar esse usuário controller.java, que é quem vai receber as requisições, tá? Para acessar esse método de cadastrar, de cadastro do usuário, tá? Então aqui, ó, a ideia é que o usuário ele coloque lá a URL barra API barra usuários, e ele consiga fazer o cadastro, tá? De um usuário no banco de dados, no Postgres. Então aqui, ó, para a gente indicar
Esse usuário controller, a gente usou aqui, ó. Tá vendo esse REST controller? A gente usou esse get mapping hello. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl X aqui nessa anotação REST controller, que é justamente quem faz isso, tá? Quem permite a gente acessar a API a partir do endereço, tá? Então aqui eu coloquei esse REST controller. Eu vou até copiar aqui, ó. Vou dar um Ctrl X, eu vou tirar daqui. E até vou remover essas importações que não precisam aqui, ó. Vou deixar bem enxuto. Eu vou voltar aqui no usuário controller. Deixa eu fechar as outras aqui. Então eu vou adicionar aqui, ó, usuário controller. E agora vamos tentar acessar aqui, ó, barra hello, só para ver se continua funcionando, ó. Vou dar um enter, ó, tá respondendo. Deixa eu colocar hello 2. Ó, hello 2. Bacana? Então aqui tá funcionando, só que em vez de get, que é para obter, a gente vai usar um post, tá? Então aqui, ó, a gente vai... Vou até apagar aqui, tá? Foi só de exemplo mesmo. Então aqui, ó, eu vou mapear a URL assim, ó, arroba request mapping, tá? E aqui, ó, eu vou passar barra API, barra usuários, né? Usuários. Então essa API vai responder nesse endereço. E aqui, ó, a gente vai criar um método chamado cadastrar, que eu vou deixar assim void por enquanto. Cadastrar. E aqui, ó, a gente vai fazer a anotação usando post mapping, tá? Esse post mapping aqui quer dizer que quando a gente fizer uma requisição do tipo post nesse endereço, ele vai cair aqui nesse método cadastrar, tá? Aqui, ó, só vou retornar aqui uma string primeiro, só para a gente ver funcionando, tá? Return cadastro. Vou colocar assim, ó. Bacana? Então, aqui para testar, eu vou abrir aqui o Postman. Deixa eu abrir ele aqui. Bacana, aqui eu já estava fazendo alguns testes, tá? Vou até apagar aqui. Remover, delete. E aqui, ó, a gente pode vir aqui nesses 3 pontos. Deixa eu ver se dá para aumentar a tela. Vem aqui nesses 3 pontos, ó. Ou aqui, ó, nesse maisinho, para criar uma coleção. E aqui a gente pode renomear como API Spring ou API usuários. Bacana. E aqui dentro a gente vai clicar nesse Add Request aqui, ó. Então aqui a gente vai colocar o endereço da API, né? Vou copiar aqui, ó. Não é hello, né? Mas aqui eu vou colocar aqui, ó. http localhost 8080 barra usuários. E aqui, em vez de get, a gente vai usar o método post, tá? Do HTTP. Bacana, só vou renomear aqui, ó, para cadastrar. Bacana. Então aqui eu vou enviar a requisição. Deu not found. Vamos ver aqui. 8080, aqui é barra API, né? Barra usuários. Eu vou enviar agora assim, ó, tá vendo? Apareceu aqui, ó, cadastro. Então nossa
API, ela está retornando aqui, né, a resposta, tá? Só que aqui o que a gente precisa, né? A gente tem que cadastrar o usuário, né, no banco de dados, tá? Então aqui para cadastrar, a gente vai precisar aqui do usuário. Então vamos criar aqui, ó. Private usuário repositor. Então, usuário repositor, tá? E para o Spring conseguir injetar aqui, né, instanciar essa classe aqui, né? Ou seja, para ele fazer o new usuário repositor, a gente vai usar essa anotação aqui, ó. Arroba AutoWired, tá? Que ele vai disponibilizar aqui uma instância do usuário repositor. E aqui, ó, que a gente vai fazer, ó, usuário repositor ponto. Aí tem a opção aqui, ó, de save, tá? Para a gente salvar o usuário aqui no banco de dados, tá? E aqui a gente vai precisar passar um usuário, né? Como é que a gente faz isso? Né? A gente já tem aqui, né, uma classe usuário. Então a gente pode fazer assim, ó, usuário, passar aqui como parâmetro, usuário. E aqui eu vou passar aqui, ó, o usuário como parâmetro, tá? Bacana. E aqui, ó, o que acontece, né? Aqui a gente vai ter que passar os dados do usuário que a gente quer cadastrar. Então a gente vai no body aqui, né, para a gente passar essas informações e a gente vai passar aqui, ó, clicar nesse raw, em vez de text, vai ser via JSON, né? Então a gente vai passar aqui o nome, tá? As mesmas informações, só que aqui em formato JSON, né, entre aspas. Então a gente vai passar aqui as informações que a gente quer cadastrar aqui, né, que é o nome e o e-mail, tá? Então aqui eu vou colocar o nome, vou colocar aqui, ó, Franklin, e o e-mail, vou colocar aqui, ó, franklin@gmail.com, tá? Aí o que o Spring vai fazer, né? Ele vai, quando a gente clicar aqui em send, né? Esse JSON aqui, ó, vai chegar aqui para o Spring, né? Ó, nesse método aqui, ó, vai bater aqui nesse método cadastrar e ele vai pegar aquele JSON e vai deserializar, né? Ou seja, vai converter o JSON nesse objeto aqui usuário. Para isso, a gente precisa colocar uma anotação, ó, request, opa, request body, tá? Com essa anotação, ele consegue pegar aquele JSON e converter nesse objeto aqui usuário, tá bom? Porque eles têm os mesmos campos aqui, ó, tá? E esse save, tá? Deu save. E aqui, ó, a gente vai retornar esse usuário, tá? Deixa eu ver aqui. Usuário. Se eu não me engano, esse método usuário cadastrado. Vou colocar assim. E aqui, ó, em vez de retornar agora, vou fazer o seguinte, eu já vou retornar direto aqui, porque esse método save, ele já retorna um usuário, tá? Então, ao invés de string, vai ser o usuário agora, que ele vai retornar. Bacana?
Bom, vamos fazer o teste, né? Observa que aqui a gente não está passando o ID, tá, do usuário. Então, só para certificar aqui, ó, vamos fazer um select aqui, ó, usuários, não tem nenhum usuário aqui cadastrado. Agora vamos clicar em Send. Deu um erro aqui, né? Bom, aqui eu reiniciei o Spring aqui, né? Aí agora sim eu consegui aqui, ó, vou colocar Franklin 2. Ó, vou clicar em Send. Então aqui ele criou, ó, tá? Usuário Franklin 2 com o ID já definido. Se a gente vir aqui no banco, dá um Select. Ó, então aqui, essa primeira requisição aqui eu já tinha feito. Agora essa segunda aqui que a gente acabou de fazer, ó. Franklin 2, bacana? Então já está cadastrando o usuário no banco, tá? E aqui, ó, ele retorna também, ó, o status, né? HTTP aqui, ó, de resposta. Código HTTP de resposta que é o 200, tá? No caso aqui, o Spring ele já tem uma classe, né? Para tratar esses retornos, tá? Então aqui, ao invés de usuário, a gente vai usar o response entity, aqui ó, do Spring, e a gente vai passar aqui ó, o usuário entre abre e fecha aqui ó, maior, menor e maior, tá? Então aqui a gente tá dizendo aqui que a gente vai devolver uma resposta, né, do tipo usuário, tá? E aqui ó, o legal desse response entity é que a gente pode fazer assim ó, ponto, e aqui a gente pode definir qual que é o status, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, status HTTP status. Aqui, ó, e a gente pode colocar aqui, por exemplo, ó, created, que é o status code, né, do HTTP, para quando a gente cria um recurso, né, no caso aqui um usuário, tá? Created, e aqui, ó, a gente coloca assim, ó, body, ou seja, no corpo, né, o que vai ser devolvido pela API, né, no corpo da resposta, tá? Então, ó, ele reiniciou ali, se a gente vir aqui, ó, Franklin 3, ó, opa, Franklin 3. Observa que agora aqui, em vez de 200, ele tem que retornar 201, se não me engano. Então, dá um send, ó, agora 201 created, tá vendo? Legal? E criou aqui, ó, Franklin 3. Se eu vir aqui e der um select, ó, então ele está criado aqui. Tá? Uma questão aqui é que a gente está usando o próprio usuário aqui, ó, que está sendo mapeado, ou seja, a própria entidade para receber, né, os dados aqui da requisição, né, esses dados aqui, ó. Então, a gente está usando aqui o usuário para receber e também a gente está usando o usuário aqui, ó, como retorno, tá? O ideal, geralmente, né, por boas práticas, a gente retornaria aqui o que a gente chama de DTO, tá? Que é uma classe só de para obter os dados do request, tá? Que é esse objeto aqui, né? Ó. E também uma classe para retornar os dados do response, tá bom? Aqui a gente está usando a mesma classe por questões de simplicidade. Bacana? Bom, então a gente já tem aqui o nosso cadastro aqui finalizado, tá? Espero que você tenha gostado. E é isso. O próximo vídeo a gente vai fazer a listagem dos usuários da tabela. Bacana? Bom, então é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.